de número 1 de nosso inário Igreja Forte. Agora nós vamos orar, suplicando a bênção do nosso santo irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, para esta reunião. Ó querido e santo irmão Aldo, glorioso profeta de Deus, neste momento tão santo de nossa reunião, elevamos nossos pensamentos, primaz, até o Senhor, a fim de que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos inspire, a que nossas orações, a que nossas preces alcance o trono também da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, de nossa Mãe a Virgem Maria Santíssima, e também de nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre, nosso irmão, nosso Salvador, e do Divino Espírito Santo de Deus e o próprio Pai. Querido e santo irmão Aldo, levando nossos pensamentos até Deus, nosso Criador, até o Divino Espírito Santo do Pai, com muita humildade, como se prostrados diante do Senhor, irmão Aldo, suplicamos a vida, suplicamos a unção para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso ser, para o nosso eu. Querido e santo irmão Aldo, dai-nos humildade, muita paciência, dai-nos sabedoria, coragem, ânimo forte, vivo, e também, querido e santo irmão Aldo, um desejo muito grande de divulgar o seu nome, o nome do Senhor como profeta de Deus, o nome da Senhora Avó como Consolador e Rainha dos céus. Querido e santo irmão Aldo, e a respeito desta reunião tão santa de nossa igreja, pedimos que o Senhor prepare nossa alma para que possamos apresentar um culto racional, perfeito ao Divino Espírito Santo do Pai. Porque esta reunião é dedicada a este Santo de Deus, ao próprio Pai e também a Jesus, o nosso Mestre, aquele quem deu a sua vida para que nós hoje tivéssemos vida. Irmão Aldo bendito, dai-nos bastante entendimento a respeito desta reunião. Abençoe e proteja todos os irmãos, não só os que estão aqui, mas os internautas, aqueles que estão na sua casa, no seu lar, não importa em qual momento for que estejam assistindo esta reunião, mas se assim fizerem com fé, com sinceridade, neste momento em que assistirem, sejam ricamente abençoados por ti, primaz. Também peço a bênção para aqueles irmãos nossos que estão espalhados por todos os outros lugares longínquos ou até mesmo próximos daqui, mas que tenham a bênção e a graça dos céus e sejam visitados por anjos e santos do poder celestial. Assim sendo, declaro esta santa reunião iniciada para a honra e glória do reino dos céus. Amém.
Há nos céus para o Santo Vencedor. Prezados irmãos, leio a todos um depoimento de fé remetido da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A nossa irmã Edicleia Siqueira de Souza Vicentim. Assim nos escreveu no dia 28 de abril de 2018. No ano de 2014, eu fiquei gestante após 7 anos de casada. Aos 7 meses de gestação, ao fazer exames de ultrassom, o médico disse-me que meu bebê estava aumentando de peso muito rápido. E minha diabetes também estava muito alta. E mesmo fazendo regime alimentar, não diminuía. Portanto, precisei tomar insulina. Com 37 semanas gestacionais, tive sangramento e, através do ultrassom, o médico viu que precisava retirar o bebê com urgência, pois o diabetes estava acelerado muito e estava passando da hora. Feita a cesariana, o bebê tinha aspirado o mecônio e as fezes foram para o seu pulmão. Os médicos fizeram limpeza, em torno de meia hora viram que a respiração dele estava curta e levaram-o para o UTI neonatal, ficando em observação e tratamento. No segundo dia, eu e meu esposo fomos vê-lo e a médica nos disse: dentre todas estas crianças, o pior caso
é do vosso filho. Estamos tratando o pulmão dele, mas ele está com mais de 12 horas sem urinar. Vamos começar a fazer hemodiálise, mas não sabemos se ele vai aguentar e reagir. Voltamos ao quarto e juntos, com os meus pais, começamos a orar para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, e minha mãe ligou para a sede pedindo orações em favor do meu bebê. Quando foi à tarde, voltamos para visitá-lo, e a médica admirada me disse: não sei o que aconteceu, pois quando vocês saíram daqui, o bebê começou a urinar e seu quadro de saúde está bem. Vocês receberam um grande milagre. Com 27 dias de tratamento, ele foi para casa, saudável, completamente curado. Hoje está com 3 anos e 6 meses de idade e desfruta de maravilhosa saúde. Não ficou nenhuma sequela, graças às bênçãos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Virgem Mãe Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, e todos os santos dos céus. Assina Edicleia Siqueira de Souza Vicentim, residente em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Portanto, vejam um milagre, podemos dizer, em relação à vida daquele anjinho, pequenino, mas que pôde contar com a bênção, a graça do nosso querido e Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa e da nossa mãe, de sua mãe também, a Virgem Maria Santíssima. Olhando o mundo a sofrer, a dor do pecado e a ilusão, dominado pela vaidade, perdido sem salvação. Tudo muito diferente dos planos do Criador, quando desejava ver os homens assim como Ele criou. Sinto em minha alma o desejo de mostrar o poder da Santa Avó Rosa, de uma vida transformar. E anunciar que nesta igreja a felicidade está a dominar o coração do humilde, e a ela venha se entregar, para que esqueça o mundo e possa feliz viver, crendo no Consolador e vivendo como Deus formou. Se verás feliz com Jesus e a Avó Rosa, o mundo não é seu lugar.
Estimados irmãos, nós temos duas mensagens para meditarmos no dia de hoje. Uma delas, que passo a ler a todos, é a respeito da família. A importância da família desde a criação divina. Deus, no princípio, criou todas as coisas. Criou também os céus, a terra, o mar, orientou que fossem criadas as espécies, os animais, aves, peixes, plantas, astros, estrelas, galáxias do universo e, por fim, criou a família humana. A imagem e a semelhança dele, Deus. Vejam que desde o princípio, a família é a base da criação. É o sustentáculo da existência, da fauna, flora, cada um com sua importância e fazendo parte do todo da criação divina. Desde a criação divina se destaca a família humana, a única família racional que pensa, que fala, que ama por iniciativa, pois foi criada à imagem e à semelhança de Deus, de Jesus, o seu Filho primogênito. Usa a mente, a razão, a consciência, que a distingue de todos os outros reinos criados e deve prestar louvor a Deus, ao seu reino dos céus, que também tem por sua família celestial, criada pelo Pai e por Jesus, milhares e milhares de anjos de luz. Recordamos a família do Velho Testamento, dos patriarcas, dos profetas, do qual o grande profeta Moisés fez parte e foi um servo importante para a obra de Deus na terra. Lembramos também da palavra que ele dizia ao homem: do pó vieste e ao pó tornarás. Falando apenas do corpo material que habitava a terra. Jesus, seus apóstolos e discípulos, a Virgem Maria Santíssima, fazem parte da família do Novo Testamento e nos faz lembrar das palavras dele, Jesus, que dizia que viemos da luz, que deveríamos ser a luz do mundo, como ele também ensinava que aos céus um dia voltaríamos, ensinando a humanidade a respeito da vida eterna com Deus na família celestial. Esse foi o ensino do Mestre Jesus, que viveu o verdadeiro sentido da família, deixando o seu exemplo e mostrando o seu valor diante de Deus. Tudo isso, irmãos, para mostrar a importância da família em todos os seus níveis de existência e provar que sem a família a vida nesta terra não teria continuidade e nem razão de existir, de ser ou nem seria perene. Por isso que completamos a placa lateral da igreja para incluir toda a família da corte celestial, agora com a inclusão do nome do Santo Irmão Aldo. A placa agora tem nome do Pai, Deus, do Filho, Jesus, da Mãe, Maria Santíssima, da vó, que é a Santa Avó Rosa, e o nome do irmão, Santo Irmão Aldo. Uma família completa, divina e celestial. Todos eles fazem parte da corte celestial, o maior poder que Deus poderia criar, cumprindo a palavra de Jesus, que estes santos vencedores se assentariam com ele, no seu trono, na glória e poder. Essas palavras de Jesus significam que reinariam junto com Deus na sua glória, na corte celestial, na sua majestade, participantes de todo o poder do Pai, que é a onisciência, onipotência, onipresença, e teriam todo o poder, saberiam tudo e poderiam estar em tudo, comprovando que Jesus já dissera de si mesmo e que valia para todos estes santos. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. E eles se assentariam no trono com Jesus, que também gozariam deste poder e autoridade. Isto tudo é fruto da criação da família. Por exemplo, sem a família apostólica na terra, Deus não teria criado estes santos na glória. Jesus, a Virgem Maria, na Igreja Apostólica Primitiva, e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo na Igreja Apostólica atual, dando a última oportunidade de salvação a toda a humanidade. Por isso, nossa igreja tem se empenhado em resgatar o valor da família,
porque é nela, nesse núcleo da sociedade, nesta célula da criação que começa a nossa educação, o caminho para a consagração, perfeição, santidade, para cumprir a orientação de Jesus: sede santo, como é santo o vosso Pai que estás nos céus. Sem a família, isto não seria possível, nem viável, e ficaríamos pelo caminho ou nem existiríamos, pois só existimos quando se forma família, no amor que se multiplica. Por isso, pais e mães, amem seus filhos, não os abandone jamais, não os troque eles por nada neste mundo. Eles são pedras preciosas, valorosas, que Deus permitiu que estivesse ao seu lado e sob sua responsabilidade para serem lapidadas, aprimoradas, orientadas a Deus e ao seu reino. Que glória ver nossa família aqui na terra e um dia fazer parte da família celeste. Só isso já é um galardão e uma recompensa. Por isso, criem seus filhos nesta doutrina e disciplina da família apostólica e os preparem com muito amor e carinho para serem anjos nos céus. Filhos, amem, aceitem seus pais de coração, seus conselhos, orientações, pois são palavras de sabedoria de quem já viveu por mais tempo neste mundo e tem experiência de vida, que pode te ajudar não somente na educação, mas no seu crescimento profissional e diante da sociedade em que vivemos. O respeito aos pais é uma virtude ensinada pelo Mestre Jesus, que soube amar, respeitar e também colaborar com sua Santa Mãe, a Virgem Maria, e com o seu pai aqui na terra, São José. O colaborar dos filhos com os pais demonstra união familiar, bom convívio e a busca dos objetivos comuns da família. Confiem nesta igreja que continua sendo dirigida pelos céus, pelo Santo Irmão Aldo, pela Santa Avó Rosa, por Maria Santíssima, por Jesus, pois sem eles esta família apostólica não teria sentido e não subsistiria às lutas materiais e espirituais. Mas creiam de coração que eles são parte da nossa família e estão prontos para nos ajudar, proteger, amparar. Orem, clamem por eles, por sua família, pelo seu lar, por sua igreja, por esta humanidade tão carente do amor de uma família. Então, irmãos, esta é uma mensagem que fala a respeito da família, especialmente na sua concepção, que foi criada por Deus, o nosso Pai, de tal maneira que Deus, nosso Pai, tem a Virgem Maria Santíssima como sua própria mãe, formando assim os primeiros laços familiares, duradouros e eternos, existentes no reino dos céus. Observem, irmãos, que a família, ela, como diz nesta mensagem, deve ser sagrada, deve ser santa, deve ser pura. Às vezes um ou outro pode pensar assim, mas eu ouvi no boletim que a família, sem ela não faria sentido de vida, e às vezes a pessoa pode ser sozinha, pode não ter pai, pode não ter mãe, e ficar pensando consigo, e agora? Lembrem-se, irmãos, que você, o Senhor, a Senhora tem pai, o Senhor, a Senhora tem mãe, o Senhor, a Senhora tem irmão, o Senhor, a Senhora tem avó. Então são os principais de uma família. E ainda que na terra pode não ter um pai, pode não ter uma mãe, e nesse ponto nós temos, de certa maneira, até que ser francos. Mas o Senhor, você tem sim uma família nos céus, que não está lá no céu somente para gozarmos deste benefício e privilégio de ter uma família, quando um dia nós lá entrarmos. Pelo contrário, nós já gozamos deste benefício aqui na terra. Nós já temos a proteção, o carinho de uma mãe, de uma avó, de um irmão, de um mestre, de um ensinador, de um pai, aqui na terra já. Ou pensa que sozinho poderíamos viver? Não podemos, irmãos.
Por mais que pensemos, eu sou sozinho, eu sou solitário e para mim isso está bom, mas não é bem assim. Não é bem assim. A pessoa pode pensar, mas eu trabalho, eu consigo o meu sustento, ou eu já adquiri a minha aposentadoria, estou sozinho e eu já não preciso de mais ninguém. Não é assim, irmãos. Nós precisamos do alimento que está em nossa mesa. E este alimento não foi colhido simplesmente por sua pessoa, ainda que tenha sido adquirido com o seu dinheiro, mas foi da mão de alguém. Veio da mão de alguém. Participou e teve esse alimento, um trajeto até que esteja no seu lar, que esteja à sua mesa. Ainda que podemos dizer, eu sou sozinho e talvez eu não precise tanto de meu irmão, de minha irmã, deste ou daquele, não é bem assim. Porque em um momento da vida precisaríamos de outras pessoas. Jesus disse isso a São Pedro. Hoje tu és jovem e te cinges sozinho, ou seja, te veste sozinho. E ele diz, e determina para onde tu vais. Porém, quando tu fores velhos, te cingirão e te levarão até para onde não quer. Então, Jesus ele estava com isso dizendo, não só a São Pedro, não só aquele seu discípulo, aquele seu apóstolo, mas, de certa maneira, a todos nós. Foi uma palavra pública e disse a todos nós, enquanto nós temos saúde, capacidade física, intelectual, recurso financeiro, ainda conseguimos determinar o que vamos vestir, o que vamos comer e para onde vamos. Mas chegará um momento que talvez isso não seja mais possível e dependeremos de outras pessoas. Daí, irmãos, vimos que não se refere só à nossa família, mas à igreja, à sociedade, ao mundo no todo. Nós dependemos de outras pessoas, nós somos carentes dos demais e nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Porventura uma pessoa pode dizer, mas eu trabalho sozinho, se não tiver um cliente, se não tiver o comprador, o consumidor, ou se não tiver o seu empregador, ou se não tiver a oportunidade do trabalho. Ainda se trabalha, trabalhe para outrem. Então vejam, irmãos, que nós estamos nesta terra não sozinhos. E precisamos lidar com as pessoas da melhor forma possível, a fim de que a convivência seja harmoniosa, a fim de que a convivência seja agradável e que possamos, quem sabe, para esses demais, até mesmo conseguir salvá-los. Este é um dos nossos maiores objetivos, viver na terra, não ser da terra, e daí nós já vamos entrar na segunda mensagem, e ainda conseguir convencer, em nome da Santa Avó Rosa, outras pessoas, outros seres criados também por Deus, porque o mesmo amor que temos por nós, devemos ter amor por nós. Partimos do princípio que nós nos amamos, nós também temos que amar o nosso irmão. E se nós queremos o de melhor, o bom para nós, nós também devemos querer para o nosso semelhante. E agora partimos para a segunda mensagem, que posso dizer que continua esta mensagem, porque fala desta feita sobre a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, todos os que amam nossa Igreja e têm fé viva em seus corações, aceitam com naturalidade a doutrina e a disciplina que nos foram legados por Jesus, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo. A doutrina e disciplina originais da Igreja Apostólica, conforme Jesus revelou, constituem-se em cláusulas pétreas, ou seja, são intocáveis em função de sua origem divina. Aqui, irmãos, eu faço uma pausa a fim de fazer uma breve explanação a respeito deste ponto. A nossa doutrina e a nossa disciplina são intocáveis, ou seja, imutáveis por nós humanos, devido à sua origem, que foi divina. Nós não temos autoridade para modificar algo de Deus. Nós não temos poder para isso, de olharmos para um ponto de nossa doutrina, para um ponto de nossa disciplina e questionar no sentido de que eu não aceito isso porque eu não acho que é adequado, eu não acho que é bom. Eu não concordo com isso porque eu acho que isso é de mais ou de menos. Porque a origem é divina.
Ao questionar a doutrina e a disciplina, estamos questionando a nós mesmos, que temos a mesma origem. É a mesma coisa que dizer, eu sou imperfeito, eu não sou bom, eu não sou o suficiente, eu não sou próprio como Espírito de Deus. Questionar a doutrina e a disciplina em função de sua origem ser divina é o mesmo que questionar a nós mesmos. E dizer, eu poderia ter um braço a mais, por exemplo, eu poderia ter um braço a menos, eu poderia ter um dedo a mais ou um dedo a menos. Mas Deus nos fez perfeito e nos criou um caminho perfeito para seguirmos, que foi revelado com exclusividade e perfeição por Jesus, que instituiu nesta igreja, através da Santa Avó Rosa e do nosso irmão Aldo. Portanto, são inquestionáveis, são imutáveis. E nosso querido irmão Aldo lutou incessantemente para guardar e zelar esta doutrina e disciplina. Podemos dizer que ele foi um guardião da origem, da disciplina e da doutrina divinas. Portanto, continuamos a leitura dizendo que nosso santo primaz muito zelou deste alicerce e incentivou a todos para que fossem cumpridores destas leis apostólicas. Viemos por bem relembrar alguns dos seus ensinos preciosos. E aqui eu quero destacar um fato que, nesta mensagem, quase até o final, ela está toda em itálico e entre aspas. São vários recortes de boletins que nosso irmão Aldo editou e o Conselho publicou neste boletim de uma maneira única. Portanto, são palavras de um profeta. Lembrem-se, irmãos, da origem divina desta doutrina. A disciplina da igreja em nada foi modificada. Por quê? Foi concedida pela Santa Avó Rosa, em nome de Jesus, do Pai. Todavia, alguns estão desviando do caminho e praticando a desobediência. Fecha aspas. Outro trecho. A igreja e suas orientações sobre a maneira de viver, de se portar, devem ser observadas, respeitadas e obedecidas pelos fiéis apostólicos. Tudo quanto foi considerado inconveniente para o nosso povo permanece inalterado. Agora, um outro trecho. O uso de roupas extravagantes, fora da medida do padrão apostólico, transparente, justa, decotadas, pinturas e maquiagens, não fazem parte da forma disciplinada de nossas irmãs, que devem se apresentar, porque promove a cobiça, perde a beleza natural da criação divina. Da mesma forma, nossos irmãos homens precisam observar os seus trajes moderados, cabelos com cortes normais, costeletas e barbas totalmente aparadas, muito cuidado com modas ou tendências que procuram interferir na vida do trajar do Filho de Deus. Outro trecho. O namoro e o noivado são fases importantes da juventude, do planejamento de um casamento, pois permite que se conheçam melhor, se preparem para os passos do futuro, que é um lar, que é uma família. Por isso a recomendação disciplinar para que sejam honrados na moral cristã, com procedimento respeitoso e honrados, evitando os atos e comportamentos indecorosos. Outro ponto. Muito cuidado com o que vem na internet. E olha, irmãos, que nosso querido irmão Aldo editou o boletim até o ano de 2014. Não tinha tanto desenvolvimento, especialmente das redes sociais, como tem nos dias de hoje. Mas, ainda assim, ele nos alertava. Muito cuidado com o que vem na internet. Precisam ser sábios para saberem discernir o que é bom, o que é útil para o seu desenvolvimento e aprendizado, e o que denigre a moral e os bons costumes, pois contamina a alma, ilude, engana e, principalmente, os afasta de Deus. Atenção especial com as redes sociais. Cuidado com a exposição da sua vida, dos seus costumes, pertences, documentos, pois pode se tornar público e a pessoa oportunista e maldosa ficam buscando ocasião para enganar e promover a discórdia. Outro ponto, também no trabalho da igreja, no coral, tudo deve ser realizado com amor, boa vontade, respeito, conforme a Santa Avó Rosa nos ensinou.
seja consagrado, obediente, como filho de Deus num tabernáculo santo. Para receber as virtudes e participar da paz dos santos e anjos que têm a permissão do Pai Celestial e vêm conosco estar. As reuniões devem ser silenciosas, sem movimentações desnecessárias, com atenção para todos os atos da mesma, principalmente a mensagem que edifica e fortalece nossa fé. Procure desligar os seus celulares para evitar interferências desnecessárias e o desvio de atenções. Mais uma vez afirmamos, agora trecho do conselho de nossa igreja, que a nossa igreja precisa ser respeitada com relação à doutrina e disciplina por todos os nossos irmãos, sendo um exemplo aos mais novos na fé e principalmente para esta humanidade, tão carente de paz e amor. Vamos conservar em nossa alma este tesouro que Jesus nos concedeu. A liberdade ampla e ilimitada no mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral, fere a santa doutrina, assim como a disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita excessos, a iniquidade e o escândalo. Por este motivo, sem disciplina, não há moralização de costumes, nem se dá purificação da alma. Recomendamos que aceitem, guardem estes conselhos em seus corações, sejam muito fiéis em sua fé, de apostólicos de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para receberem de Deus, o Criador, o mérito de ser um filho amado. Observem que nesta mensagem finaliza dizendo, para receber de Deus a observação de que nós somos um filho amado. Imaginem que lindo, que belo, observar e saber que Deus, nosso Pai, nos observa e nos aponta como um filho amado. Numa certa ocasião, a Santa Avó Rosa Jesus dizendo a Santa Avó Rosa, digo melhor, a respeito de como ele nos via, de uma maneira bem lúdica, ele disse assim, minha serva, olhe um dia para o céu estrelado. Ao olhar a terra, eu os vejo assim, os meus filhos santificados, como aquelas pontinhas de que brilham no escuro. Imaginem sermos admirados, observados por Deus como uma luz a brilhar, como disse no início desta outra mensagem, que nós devemos ser como uma luz a brilhar, como Jesus disse. Ao olhar, ainda que num mundo difícil, nós ouvimos um hino que diz, este mundo tão difícil, o dueto que nós ouvimos inicia dizendo isso, um mundo tão difícil, e Deus poder olhar na terra e observar que tem pessoas que brilham, que tem pessoas que são luz, que tem pessoas que fazem sua vontade, de maneira que se este fosse o último dia, Ele poderia levar essas pessoas para os céus com um grande arrebatamento, um arrebatamento perfeito, como nosso Senhor Jesus um dia disse que acontecerá. Pensem que Deus, nosso Pai, os seus santos, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ao olhar para nós, eles têm que nos observar como luz perfeita. E não talvez como aquele espaço apagado entre uma estrela e outra, mas não, uma luz brilhando. E os irmãos podem observar que um céu estrelado, às vezes tem uma estrela que brilha um pouquinho mais do que a outra. Porque aquele, no sentido que Jesus explicou a Santa Avó Rosa, é o que mais se aperfeiçoa, é que está mais próximo de Deus, é que tem mais santidade, é que não questiona a origem e nem tampouco a doutrina e a disciplina. Como deveria ser esta doutrina e disciplina para nós? É para fazer isso? Amém, é para fazer isso. Por que pensar, talvez não seja bem isso? Será que Deus erraria, irmãos? Será que Deus estaria um pouco equivocado ao trazer para nós o tamanho das saias das irmãs? Será que a Santa Avó Rosa talvez se confundiu um pouquinho em relação ao tamanho das nossas vestes? Será que Jesus, falando com a Santa Avó Rosa, e olha que ela disse, eu nunca vi Jesus sorrir,
de tão sério que ele levava a obra. Ele sabia que uma vírgula, que um ponto poderia pôr em risco a obra da igreja. Será que naquele momento que ela dividiu a igreja e disse a disciplina vai ser assim, sob o risco de perder pessoas, até mesmo o bispo disse a ela, vó, mas assim talvez a gente perca algumas pessoas. E ela disse para ele, bispo, se ficar eu e ti, mas fizer a vontade de Jesus, é assim que vai ser a igreja apostólica. Será que Jesus estava errando? Será que Jesus talvez exagerou um pouquinho? Será que talvez Jesus errou na dose? Naquela receita tão perfeita que daria um bolo tão lindo, tão perfeito, faltou um pouquinho de fermento ou passou um pouquinho do ponto? Digo aos irmãos que não, nós erramos, irmãos. Com os nossos pensamentos questionamos até o próprio Pai. Não tem vez que nós olhamos até para a natureza e dizemos, poxa, mas hoje está chovendo muito, será que Deus está errando? Ah, mas que calor que faz nessa cidade, é muito quente. Será que Deus pôs calor a mais do que poderia, do que precisaria? Irmãos, nós temos que fazer o que o irmão Aldo disse em um dos nossos boletins. Temos que reconhecer nossa pequenez. Quanto pequenos nós somos. Ah, mas eu vou deixar o meu cabelo mais 2 semanas sem cortar. Será que Jesus está errando? Será que Jesus... Não, meu filho, tudo bem, pode fazer assim mesmo. Tem aquele jeitinho que talvez os homens na terra têm. E que, cuidado, irmãos, talvez está infiltrando em nós esse jeitinho. Cuidado, irmãs, talvez está chegando em nós. Este jeito que é conhecido no mundo, mas não é conhecido por Deus. Deus nunca provou isto. Deus nunca aceitou isso. A Santa Avó Rosa dizia, sim, sim. Não, não. Não é talvez, mais ou menos, pode ser, gostaria que fosse. Irmãos, a disciplina da igreja deve ser seguida, não questionada. Não questionada. Porque nos céus existe um filtro. E lá só entra quem é perfeito. E o irmão Aldo está ensinando como ser perfeito para um dia entrar nos céus. Se nós começar a modificar a nossa doutrina, a nossa disciplina, influenciar a nós com essas doutrinas paralelas, podemos dizer, diferentes, nós não vamos entrar no céu, porque essa regra veio do céu, nós vamos entrar em outro lugar, e não no céu. Então nós temos que tomar muito cuidado com modificações. Ah, mas é só um pouquinho, eu faço quase tudo perfeito, isso aqui eu não consigo. Cuidado, irmãos, cuidado, irmãs. Por que não ter a força suficiente? A Santa Avó dá, o irmão Aldo dá. Ah, mas é só uma pequena coisinha, eu sou perfeito em quase tudo, mas isso eu não aguento, isso é muito para mim. Irmãos, nunca digam isto. Isso não é maior do que a Santa Avó. Isso não é maior do que o irmão Aldo. Não é maior do que o poder de Deus. Eles podem sim te dar o que você não tem. Podem sim te dar a força que a senhora e o senhor não têm. Podem sim. Não pensem que é impossível, que não pode vencer. Antes de nós, e até mesmo nós mesmos no passado, éramos muito pior do que isso. Como a perfeição começou e não termina? Como pode uma perfeição iniciar e não terminar? Irmãos, vamos ser completos. É possível. Até porque nosso santo irmão Aldo, mais do que uma vez, relembrou as palavras de Jesus, relembrou as palavras até de Moisés, quando disse, sede santo, como é santo o vosso Pai. Mais uma vez, eu pergunto aos irmãos, será que o irmão Aldo estava errando quando disse isso para nós? Ah, ele disse para ser santo, mas não dá, não é bem assim, ele sabe que o mundo é difícil. Será que ele estava dizendo uma palavra mediana para nós? Ou uma palavra excelente, completa, que é possível? E alguns irmãos poderão se perguntar, mas então como eu serei perfeito? Eu digo aos irmãos, é possível sim, irmãos. É possível. Ao acordarmos, se nós nos ajoelharmos, fizermos nossa oração, o que de imperfeito temos? Até agora nada.
Aquele ponto está garantido. Pense isso, irmãos, por etapa. Eu vou garantir a perfeição por etapas. Porque se nós pensarmos, eu vou viver 85 anos, eu quero ser perfeito nesses 85 anos, podemos até desanimar. Mas nós temos que cumprir por etapa, irmãos. Isso é estratégia. Estratégia de vitória. Vença por etapa. Se o teu objetivo depois da oração é tomar café, ficar com a família um pouquinho e ir trabalhar, se o irmão fizer isso, está pecando? Não, então foi perfeito. Mais uma etapa, ganhamos meia hora, ganhamos uma hora. A partir dali eu tenho que ir para o trabalho. Se eu tenho que pegar o circular, o ônibus, o carro, tal, e ir até o trabalho e eu faço isso, eu fui imperfeito nesse trajeto? Não, eu fui perfeito. Ganhamos mais uma etapa, irmãos. Vamos pensar na próxima. Eu tenho que entrar no meu trabalho às 8 horas da manhã, e eu estive lá às 8, e entrei para trabalhar e trabalhei, eu estou sendo perfeito. Não há imperfeição nisso. Se o meu trabalho é lícito, é honrado, é justo, e eu estou trabalhando, eu estou sendo perfeito. Deu meu horário de almoço. Se é meio-dia, paro a meio-dia. Da hora que eu acordei até o meio-dia, eu fui perfeito. Meio-dia está garantido. Pense no próximo etapa. Então eu tenho que almoçar, concluir o meu almoço. Mas ali tem uns colegas falando mais ou menos, e ali está um ambiente agradável. Aí eu vou escolher, eu vou para um ambiente agradável. Eu errei ou não? Acertei, venci mais uma hora. E agora? Vou voltar para o trabalho, mais 4, 5 horas. Se eu voltei para o trabalho, não matei o tempo, não fiz nada de errado, não fiz nada de ilícito, não enganei a ninguém, eu fui perfeito, mais 4, 5 horas garantidas. Se eu devo voltar para casa e faço isso, eu fui perfeito de novo. E se eu chego no meu lar, tenho algo para fazer e faço, continuo perfeito. Na hora de deitar, eu vou fazer a minha oração. E quando eu dormir, aquele dia eu fui perfeito. Se o outro dia for assim, foi perfeito de novo. Então nós fomos santos. Como santo é o nosso Pai? Irmãos, pensa que a Santa Avó agia diferente disso? Ela agia desta forma. Acordava, fazia o seu café da manhã, trabalhava, recebia as pessoas, conversava. Se era dia de reunião, a pessoa vem para a igreja. Foi perfeito. Então veja que já não é mais aquilo que parecia ser algo tão difícil. Já se torna possível ser perfeito. Olhar, irmãos, aos pouquinhos. E vamos vencendo aos pouquinhos. Diante de uma tentação, pense, vó, irmão Aldo, eu fui perfeito até agora, eu vou pecar aqui. Meu castelinho está pronto, eu vou derrubar todo ele. A minha construçãozinha está pronta neste dia, vó. Eu vou derrubar, bater com as mãos nela e derrubar tudo, vó. Me dá força. E ali será perfeito de novo. E vai vencendo. Pensem nisso, irmãos, e sejam perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Amém. Que a Santa Avó Rosa, nosso querido irmão Aldo, lhes dê bastante sabedoria, bastante entendimento, muita força, para olhar o todo mais aos pouquinhos, de maneira que vamos olhando para o presente. Como disse Jesus, o futuro a Deus pertence, não nos compete. Vamos olhando o dia a dia, o hoje, o agora, esta hora, esta próxima hora, e assim nós vamos nos aperfeiçoando. Amém. Convido os irmãos aqui, por gentileza, fiquem em pé, se possível. Nós vamos cantar um hino do nosso inário, que tem o título Hora Santa de Oração. Ó Pai Celeste, invocamos-te agora, estende
cada um dos irmãos farão as suas orações individuais. Temos bastante tempo para orar, pedir a Deus no melhor ambiente possível. Na Igreja Apostólica, na quinta-feira de oração, dedicada ao Divino Espírito Santo do Pai. Portanto, cada um faça as suas orações e agradeça, mas pode também pedir aquilo que for preciso para si. Oremos todos. Amém. Na sequência, nós cantaremos o hino de número 177, com amor e reverência. Com amor e reverência, agradecemos ao nosso Deus pela santa, forrosa, querida, a grande bênção que o Senhor nos deu. Agradecemos-te, ó Santa Forrosa, pela santa inspiração. Louvado seja o Deus Santo, nome pela tua santa unção. Vamos orar, encerrando a nossa reunião. Ó querido e santo irmão Aldo, glorioso profeta de Deus, bendito seja o Senhor que nos deu o tempo, a Senhora Avó que nos deu o tempo, de hoje aqui estarmos para refletirmos sobre nossa saúde espiritual, sobre nossa fé, sobre nossa alma, sobre nosso espírito. Agradecemos a Deus, o Pai, que nos deu o tempo em que passamos vivendo na terra, que nos deu o tempo para decidirmos, que nos deu tempo para que nós possamos ser perfeitos. Tempo após tempo, vamos vivendo na perfeição. Querido e santo irmão Aldo, abençoe nossa alma, abençoe nosso espírito, nosso ser, nosso corpo, nossa saúde, nossa família, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos filhos, esposa, esposo, pai, mãe e todos aqueles, irmão Aldo, que dependerem de nós, que dependerem dos nossos cuidados, que nós sejamos perfeitos no zelo e no trato, no cuidado também. Santo irmão Aldo, perdoe nossas falhas, perdoe a fraqueza daqueles que porventura hoje, ou até agorinha pouco, não estavam em condições de ser seu filho, mas agora está, avó, agora está, irmão Aldo, estão fortes, a Senhora fortaleceu, o Senhor fortaleceu, irmão Aldo, e dê a eles uma nova chance, dê a eles uma nova oportunidade. Às vezes o que vinha pensando até aqui não era tão bom, e a Senhora hoje os fez pensar melhor. Ajude, irmão Aldo, lhe dê a mão, dê aquele empurrãozinho que o teu filho precisa para andar para frente, para seguir o Senhor, a Santa Avó Rosa, a Igreja Apostólica e o Reino dos Céus. Sabemos, vó, que a igreja é composta de pessoas e por isso acontecer, às vezes um ou outro não segue o caminho verdadeiro e que nós não possamos olhar para esses, mas para o Senhor, irmão Aldo, que sempre foi perfeito, que sempre foi justo, sábio, corajoso, humilde, verdadeiro, que saibam olhar para a Senhora, vó, que tinha aquela autoridade plena, atuante, que tinha aquele poder maravilhoso, uma voz meiga, suave, uma voz de amor. Querido irmão Aldo, querida e santa avó, dê-nos olhos para olhar os senhores e não a quem está ao nosso lado, às vezes que não dá um bom exemplo. Pelo contrário, dê olhos, vó, dê olhos, irmão Aldo, para olhar os céus, mirarmos como meta aquele reino maravilhoso que nos espera. Agora, santo irmão Aldo, peço a bênção por esses irmãos
que colocaram seus pedidos nesta caixa de oração. Estão clamando, vó. É como se ajoelhados aqui estivessem, pedindo à Senhora, pedindo ao Senhor, primaz, que os socorra. Ajude nas enfermidades, na luta que passam. Às vezes é problema financeiro, às vezes é problema com a família, às vezes é problema com irmãos, com pais, filhos. O Senhor sabe, irmão Aldo, às vezes é problema lá no trabalho, com um colega que às vezes não tem Deus no coração. Irmão Aldo bendito, às vezes é problema para passar num vestibular, está se aproximando. Ajude os teus filhos, as tuas filhas, os teus meninos, as tuas meninas, das criancinhas mais pequeninas que está aqui, até o Senhor, a senhora de maior idade. Proteja e abençoe todos, vó. Nos despeças com a paz do Senhor, enviando um anjo, um santo, para estar ao nosso lado, pelos caminhos que vamos fazer, até chegar no nosso lar, na nossa casa. Nos dê uma boa noite de descanso, e amanhã um bom dia, com a bênção e a graça dos céus, e que no final de semana, todos que puderem, estejam aqui de novo, para ver a Senhora, ver o Senhor, primaz, e receber tudo aquilo que o Senhor tem nos garantido quando viemos para as reuniões. Amém.